Olá pessoal, então dando continuidade ao nosso curso de Química Geral, hoje nós vamos abrir o módulo Termodinâmica. Para deixar uma coisa bem clara, a termodinâmica que a gente aprende aqui em Química Geral, ela é diferente da termodinâmica que a gente aprende em Físico-Química. É diferente como assim? Na verdade, os resultados são os mesmos. Porém, em Físico-Química, a gente trabalha muito mais as definições, as deduções matemáticas, as resoluções das integrais, das derivadas parciais, das equações diferenciais. Aqui em Química Geral, a gente está muito mais preocupado com o resultado. Não que não tenha definições, vão ter definições, inclusive na aula de hoje nós vamos ver algumas, só que é de uma forma bem mais leve, bem mais tranquila do que em Química Geral, ou melhor, do que em Físico-Química. E por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, algumas equações não serão deduzidas, elas aparecerão do nada, vamos dizer assim. E por que aparecerão do nada? Porque ela tem a sua explicação na físico-química. Porém, são necessários alguns fatores que a gente não vê aqui no curso de Química Geral. Então, para esses detalhes mais aprofundados, principalmente na parte de termodinâmica, a gente vê então no curso de Físico-Química, não aqui no curso de Química Geral. Nós vamos começar a termodinâmica falando sobre a primeira lei. No entanto, para chegarmos na primeira lei, eu tenho que ter pelo menos duas aulas antes, duas aulas de base, para nós definirmos duas variáveis de estado importantíssimas: o trabalho e o calor. Na aula de hoje, nós vamos ver o trabalho. No próximo vídeo, nós vamos ver o calor. Mas eu já adianto que tanto o trabalho quanto o calor são formas de transferência de energia. Então, a energia pode ser transferida de um corpo para o outro, de um sistema para o outro, através de calor ou através de trabalho. Porém, o mecanismo é diferente nos dois casos. Mas então, como eu disse, nesse vídeo nós focaremos no trabalho. E o que é o trabalho? Uma de suas definições seria a transferência de energia para um sistema em um processo equivalente à elevação ou abaixamento de um peso sob a ação da gravidade. O que significa isso? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, meu celular e ele está aqui em repouso sob a ação de um campo gravitacional. Eu vou elevar o meu celular. Eu estou realizando o trabalho. Eu estou gastando uma quantidade de energia para fazer essa elevação. Um processo energético equivalente a esse, em qualquer situação, nós chamamos de trabalho. Em física, vocês aprenderam o trabalho do deslocamento. Nós temos ali um determinado corpo. Quando eu aplico uma força sobre esse corpo, ele pode se deslocar. E aí eu digo que o trabalho realizado é igual ao produto da força aplicada vezes o deslocamento do corpo. Aqui, em termodinâmica, trabalho é trabalho, só que a forma de nós vermos o trabalho é um pouco diferente. Até porque o trabalho pode se manifestar de várias formas. Pode ter o trabalho elétrico, o trabalho de compressão de uma mola, esse daqui é o trabalho de deslocamento. Só que o trabalho mais importante dentro da termodinâmica é o trabalho de expansão, especificamente o trabalho de expansão de um gás. O que é isso? É a variação do volume sob a ação de uma pressão externa. Eu estou focando no gás pelo seguinte: o principal sistema estudado em termodinâmica é um sistema gasoso, porque a termodinâmica foi desenvolvida no século XIX quase que lado a lado com a Revolução Industrial. As duas caminharam juntas e as duas se autoajudaram. E a Revolução Industrial, a primeira pelo menos, a principal peça para o avanço industrial era a máquina a vapor. Então se trabalhava muito como transformar o vapor, que na verdade era basicamente a variação do volume ali de um determinado gás, em transformar essa variação em um trabalho útil, em algo útil para a sociedade. E basicamente a termodinâmica focava esses sistemas de estudo. Então, por isso que boa parte do que a gente vai estudar aqui em termodinâmica são gases. Para facilitar a nossa vida aqui no curso de Química Geral, a gente praticamente retém o nosso sistema de estudo como sendo um gás ideal. E vocês viram as propriedades dos gases ideais no módulo anterior. E aí vamos entender um pouco melhor como funciona o trabalho de expansão.
Primeiro eu vou ter um sistema e nesse sistema eu vou ter um êmbolo móvel. Dentro desse sistema eu tenho um gás, que por algum motivo ele se expande. Quando esse gás se expandir, ele vai provocar uma pressão interna. Essa pressão vai exercer uma força sobre a área interna do êmbolo e vai suspendê-lo, afinal ele está móvel. Então com isso o êmbolo vai mudar a sua posição. O volume aqui dentro aumentou e essa expansão vai parar quando o sistema atingir o equilíbrio. Que equilíbrio? O equilíbrio da força interna e da força externa provocados pela pressão interna e pressão externa. Quando a pressão interna do gás se igualar à pressão atmosférica, nós temos então o equilíbrio. A força exercida aqui pode ser descrita como a pressão externa, a pressão atmosférica, exercida sobre a área do êmbolo. Essa força é igual nos dois sentidos, afinal está em equilíbrio. E durante esse processo houve um deslocamento do êmbolo. O gás se expandiu, aumentou o seu volume, provocou um deslocamento do êmbolo. Vamos olhar lá a equação fundamental do trabalho? Ela é descrita como a força vezes o deslocamento. Nós já vimos que a força é a pressão externa vezes a área. Só que agora chega um ponto interessante. Nós temos aqui o produto área vezes deslocamento. Esse deslocamento é como se fosse uma altura. Na verdade, essa região aqui é um volume deslocado pelo gás. Então a gente pode substituir o produto A vezes D como sendo a pressão externa vezes o ΔV, vezes a variação do volume. Porque de fato o que tem aqui é uma variação de volume. Esse é o trabalho termodinâmico de expansão. Notem que essa expressão ela é equivalente à expressão lá da física, porém aplicada a um sistema de interesse. Essa equação vai ser muito utilizada, mas não essa. Por uma questão de convenção, nós vamos utilizar essa expressão, onde o trabalho é igual a menos a pressão externa vezes a variação de volume. Esse sinal negativo tem um significado físico, mas esse significado físico eu vou tratar daqui a pouquinho. Por hora, eu vou fazer uma outra observação importantíssima. Vamos imaginar que o único processo que exista seja o processo de expansão do gás ou de compressão, ou seja, só é realizado trabalho. Se um gás ele se expande, de onde está retirando energia para se expandir? Ou se ele é comprimido, o que acontece? Para onde vai essa energia transferida na forma de trabalho? Isso vai alterar a principal propriedade termodinâmica que é definida na primeira lei, que é a energia interna. A energia interna ela tem uma explicação, vamos dizer assim, uma identificação que a termodinâmica não é capaz de fazer. A energia interna é o conjunto de energia próprio do sistema. Nós entendemos, do ponto de vista microscópico, que essa energia é o conjunto de energia translacional dos átomos ou das moléculas que formam o sistema, o conjunto de vibrações presentes nas moléculas, rotações, enfim, tudo relacionado ao nível molecular. A termodinâmica não olha moléculas, ela olha um conjunto macroscópico de moléculas. Então é como se fosse assim, nós em termodinâmica estudamos energia interna, só que nós não nos preocupamos de onde ela vem. A preocupação de onde ela vem aparece lá na frente no curso de Química Quântica. Então, a energia interna é esse conjunto de energia próprio do sistema. Se o sistema só realiza trabalho, esse trabalho vai servir, então, para modificar a energia interna do sistema. Se o sistema expandiu, realizou trabalho, a sua energia interna variou. Nós nos preocupamos muito mais com a variação da energia interna, porque não tem como a gente definir a energia interna inicial ou final. A gente define a diferença delas, a variação. E isso nós vamos discutir mais a fundo daqui a 2 aulas. Então, vocês precisarão assistir primeiro essa aula de trabalho, mais a aula de calor, para então discutirmos a energia interna propriamente dita. Mas por hora eu já adianto que, se só existe trabalho, esse trabalho é utilizado para variar, para modificar a energia interna. Mas vamos avançar um pouco mais. Vamos agora olhar a questão do sinal, que isso é importantíssimo. Nós temos essa expressão, então W igual menos a pressão externa vezes a variação do volume. Nós vamos considerar inicialmente que a pressão externa é constante.
Essa condição não muda o significado do sinal, mas vamos considerar a princípio que a pressão externa é constante e, óbvio, ela é sempre positiva. Isso significa que, se o trabalho é menor do que zero, se o trabalho é negativo, é porque obrigatoriamente o ΔV é maior do que zero. A variação do volume é maior do que zero. Mas eu não quero que vocês decorem essas coisas, eu quero que vocês entendam esses processos. Então, o que significa isso, o trabalho negativo, o ΔV positivo? Vamos lá. O trabalho negativo significa que o trabalho é realizado pelo sistema. Então, o que é isso? O sistema como um todo, ele vai realizar o trabalho. Trabalho negativo é isso. O sistema realiza o trabalho. Bom, mas o trabalho negativo está atrelado à variação positiva do volume. Se a variação do volume é positiva, significa que o volume final é maior do que o volume inicial. Ou seja, nós temos uma expansão. Então, um trabalho negativo significa que o trabalho é realizado pelo sistema. E o que é o trabalho ser realizado pelo sistema? É que o sistema está sofrendo uma expansão. Todo o processo então, de expansão de um gás vai ter trabalho negativo. O sistema está realizando o trabalho. Agora vamos ver o outro lado, né? O contrário. Quando o trabalho é positivo, é porque o ΔV é negativo. O volume final é menor do que o inicial. Então vamos de novo aqui entender que o trabalho positivo, enquanto o trabalho negativo, o trabalho era realizado pelo sistema, no trabalho positivo, o trabalho é realizado sobre o sistema. Algum agente externo, vai realizar trabalho sobre o sistema. Mas o que é um trabalho realizado sobre o sistema? Bom, trabalho positivo só é positivo porque a variação do volume é negativa. Ou seja, o volume final é menor do que o volume inicial. Então o sistema agora está sofrendo uma compressão. Então, trabalho positivo significa que o trabalho está sendo realizado sobre o sistema. E o que é isso? Significa que o sistema está sendo comprimido. Então, imagine, por exemplo, que eu tenho uma seringa, eu tampo a ponta dessa seringa e empurro o êmbolo. Eu estou comprimindo o ar ali dentro. Então, na verdade, eu estou realizando um trabalho sobre o sistema. Esse trabalho vai ser positivo. E se por um acaso eu só tenho essa transformação, a variação da energia interna vai ser positiva. Mas isso a gente vai ver depois. Então, é esse o significado do sinal. Sinal negativo para o trabalho, o sistema está expandindo. Sinal positivo para o trabalho, o sistema está comprimindo. Tá bom? Isso é convencionado. Uma convenção mais antiga era o contrário. Se você pegar um livro antigo, isso aqui vai ser o contrário. Mas hoje nós usamos essa convenção. É a mais utilizado hoje em dia. Trabalho negativo, trabalho realizado pelo sistema. Trabalho positivo, trabalho realizado sobre o sistema. Vamos avançar mais um pouco. Agora vamos considerar que a pressão externa não é mais uma pressão fixa. Agora vai ser uma pressão variável. A gente escreve então que pressão externa é igual a P. E isso vai gerar uma condição muito importante. Isso vai gerar o que nós chamamos de um processo reversível. Um processo reversível, embora em sua totalidade seja impossível de ser alcançado, em termodinâmica é extremamente importante. Mas o que é um processo reversível? Do ponto de vista formal, um processo reversível é aquele que só sofre variações infinitesimais. Se você for aluno de graduação, você já conhece o termo infinitesimal, vem lá do cálculo. É uma variação muito pequena. Tão pequena que eu quase não consigo mensurar. Se você ainda não é aluno de graduação, está fazendo o curso para se preparar, você vai aprender mais detalhes sobre isso quando estudar cálculo. Mas, por hora, uma variação infinitesimal é uma variação muito pequena. E aí, de forma que... Por que o sistema é reversível? Porque eu posso provocar uma variação muito pequena e vou mudar o sistema. Mas eu posso desfazer essa modificação e o sistema volta para o seu estado original. O reversível é isso. Modificações pequenas, o sistema consegue voltar ao seu estado original quando eu desfaço. O que é um processo irreversível? Quando eu faço uma modificação brusca, e aí quando eu retiro essa modificação, o sistema não volta para o estado anterior.
Vamos ver um exemplo aqui. Vamos imaginar o mesmo recipiente anterior, o gás sofreu uma expansão contra a pressão atmosférica e agora vamos colocar um grãozinho de areia. Esse grãozinho de areia está provocando pressão sobre o sistema. Então a pressão interna vai ser modificada, ela vai alcançar agora um novo estágio de pressão. Mas esse grãozinho de areia, olhando aqui, vocês conseguiram ver alguma diferença na posição do êmbolo? Não, né? Nem eu. Por quê? Porque essa foi uma modificação infinitesimal. Ela foi tão pequena que o sistema quase não percebeu. É igual quando um mosquito pousa na nossa pele, e a gente não vê o mosquito, obviamente, a gente não percebe que ele está pressionando a nossa pele. Se o mosquito for embora, a nossa pele não sentiu nada de pressão. Agora, se eu tiro esse grãozinho de areia, o sistema volta para o estado original sem ter percebido modificação nenhuma. Esse, portanto, é um sistema reversível, melhor, esse, portanto, é um processo reversível. E quando nós temos uma variação infinitesimal da pressão, eu sempre vou ter um processo reversível. Isso gera um certo problema. Aquela equação anterior, bem simples, onde o trabalho era igual à pressão externa vezes a variação de volume, não pode ser usada, porque ali a pressão externa é constante. Agora a pressão vai variar. Quando o volume expande, ou comprime, enfim, quando o volume varia, a pressão também varia. Por sorte, o sistema que nós vamos trabalhar vai ser um gás ideal. E tem uma lei que mostra o comportamento da pressão com volume em um gás ideal. Não sei se vocês se recordam, se não voltem lá na aula para assistir. É quando eu correlaciono a pressão com o volume, eu tenho essa hipérbole, né? Se for a temperatura constante. Isso aqui é uma isoterma que é definida pela lei de Boyle. Então, nós vamos aplicar várias vezes a lei de Boyle quando nós estivermos trabalhando em um processo reversível a temperatura constante. Mas vamos ver então como que a equação para o trabalho fica nessa nova condição? Primeiro, a gente tem que pensar que para o processo ser reversível, as variações têm que ser infinitesimais. Então, no momento que eu mudei a pressão, o volume sofreu uma variação infinitesimal. No momento que ele sofre uma variação infinitesimal, o trabalho também vai sofrer uma variação. Porém, uma variação também infinitesimal, uma variação muito pequena. Então, nós escrevemos assim, ó, dW, a variação infinitesimal do trabalho, é igual a menos P, percebam que agora o P não tem o externo, porque o P é uma variável, vezes a variação infinitesimal do volume. Isso aqui é uma forma bem parecida com a equação anterior, porém para variações infinitesimais. Como que a gente resolve isso? Resolve isso integrando. Então vamos ter que utilizar a integral. Mas antes vamos fazer uma substituição muito boa. Por quê? No momento que eu integrar, eu vou ter pressão e volume, são variáveis distintas. E como que eu consigo relacionar essas duas variáveis? Não é um gás ideal? Se é um gás ideal, ele obedece à equação PV igual a nRT. E aí eu tenho uma relação entre o volume e a pressão. Eu vou escrever então a pressão em função do volume, ou seja, eu vou pegar esse volume aqui e vou colocar para o lado de cá, de forma que agora a pressão depende explicitamente do volume. Eu vou pegar essa expressão e vou colocar dentro desta equação. Com isso, eu tenho agora uma nova expressão onde dW é igual a menos nRT sobre V dV. Essa é uma expressão mais simpática, porque eu tenho do lado direito uma única variável. Que variável é essa? O volume. Por quê? O número de mols é constante, o sistema é fechado, a massa do sistema não está variando, R é uma constante, a temperatura, o qual eu estou considerando aqui, é constante também. Essa discussão só é válida para temperaturas constantes. Está trabalhando lá 300 Kelvin, não vai mudar a temperatura nesse caso. E agora eu posso resolver. Eu vou aplicar uma integral. Vou integrar do estado 1 para o estado 2, que seria o estado final menos o estado inicial. E, de novo, se você ainda não está fazendo graduação, se preocupa com o resultado. Se você está fazendo graduação e já viu essa parte de cálculo, vai ver que é molezinha. Senão, daqui a pouco você vai ver e não tem muito mistério. Isso daqui eu vou chamar de equação diferencial, tem derivadas. Eu vou integrar. E essa integral é muito fácil. Antes de resolver, eu tenho que levar em consideração que tudo que é constante pode vir para fora da integral. Então, nRT vem para fora. Eu tenho, então, a integral de dW igual menos nRT integral de dV sobre V. Agora eu posso resolver essa integral.
A integral de dw seria W2 menos W1, seria ΔW. Porém, ΔW é um termo que a gente não usa, porque não existe trabalho no ponto inicial ou no ponto final. Trabalho é uma função de caminho, né? Ela só existe no caminho, no trecho entre um estado e outro. Ela não existe nos extremos. Então, a integral de dw é W, é o trabalho. Lembre-se que essa equação é para um trabalho realizado por um gás ideal, a temperatura constante e um processo reversível. Bom, então esse trabalho é igual a menos nRT. Aqui eu tenho integral de dV sobre V. Isso talvez não seja muito intuitivo, mas a solução dessa integral, né, a integral de dV sobre V, é igual a ln, no caso aqui seria a integral do estado 1 até o estado 2. Vai ser ln, o logaritmo neperiano do estado final, menos logaritmo neperiano do estado inicial. O logaritmo neperiano é um tipo especial de logaritmo, segue as mesmas regras. Então, o logaritmo da diferença é igual ao quociente do logaritmo. Ou melhor, na verdade, a diferença dos logaritmos é igual ao logaritmo do quociente, né? Essa forma correta. Por isso que aparece aqui ln de V2 sobre V1. Ele vem da solução dessa integral e a aplicação dessa propriedade do logaritmo. Bom, tá aí. Chegamos a uma equação para o trabalho reversível quando a pressão varia. Então, nós temos duas expressões importantes para o trabalho. Essa primeira aqui, menos pressão externa vezes ΔV, eu tenho a condição de que a pressão tem que ser constante. E aqui é aplicado em um processo irreversível. Ou seja, por que irreversível? Porque as variações podem ser variações finitas. O sistema, quando desfeita a variação da pressão, por exemplo, ele não vai voltar ao seu estado inicial. Essa expressão aqui é muito utilizada, mas temos que saber onde aplicá-la. Aqui nós temos a pressão variável. Nós temos temperatura constante. Nós temos a aplicabilidade em um sistema reversível. Aliás, um processo reversível. E, além do mais, ela só é aplicável se o sistema for um gás ideal. Se não for um gás ideal, nós não podemos aplicá-la. E esse, pessoal, é um dos pontos mais importantes em termodinâmica. Nós temos várias equações. Eu sempre vou destacar, dentro de um retângulo, as equações principais aqui em termodinâmica. Essas talvez vocês tenham que memorizar, tenham que decorar, enfim. Tem que prestar atenção nessas equações. O problema é eu ter um conjunto de equações e não saber aplicar. Eu tenho que antes definir o meu sistema. Eu tenho que saber qual sistema eu estou trabalhando para então aplicar a equação correta. Onde que eu vou aplicar essa primeira equação? Bom, se a pressão for constante, é um processo irreversível. Mas se o processo for reversível de um gás ideal e a temperatura estiver constante e a pressão variar, eu vou usar a segunda. Tem que amarrar o sistema. Não tem jeito. Ficou claro essa de amarrar o sistema? Isso é realmente muito importante. Mas antes de avançar, deixa eu limpar aqui o slide e apagar essas anotações e já volto. Eu apaguei só o lado de cá porque é esse lado que eu preciso, mas vamos voltar. Imagine que eu tenha dois processos ocorrendo. Eles vão partir do mesmo estado e vão chegar até o estado final igual. Porém, um processo ocorre de forma reversível e o outro de forma irreversível. O trabalho realizado pelo sistema vai ser o mesmo? A resposta categórica é não. Só que tem uma outra informação interessante. O trabalho máximo, o máximo que eu posso obter de trabalho realizado pelo sistema a meu favor, ele vai ocorrer no processo reversível. Isso daqui vai aparecer várias vezes ao longo do módulo de termodinâmica. Então não se esqueçam. O máximo de trabalho executado pelo sistema só vai ocorrer em um processo reversível. No processo irreversível, parte desse trabalho acaba se perdendo de alguma forma. E vamos tentar ver isso na prática? Vamos fazer um exercício aqui. Um pistão confina 1 mol de argônio, de gás argônio, em um volume de 1 litro em 25 graus Celsius. Portanto, a temperatura constante. 2 experimentos são feitos.
A. O gás expande-se até 2 litros contra a pressão constante de 1 atm, ou seja, aqui eu tenho um sistema irreversível. Sistema não, um processo irreversível. E o processo 2, o gás expande-se reversivelmente, né? Expande-se reversível e isotermicamente até o mesmo volume final. Então eu tenho dois processos, o processo A é irreversível, o processo B é reversível. Vamos primeiro anotar o que a gente precisa. É óbvio que eu quero saber qual processo executa mais trabalho. Então, de cara, eu espero que seja executado mais trabalho quando ele se expande de maneira reversível. Então, pelo processo B. Outra coisa também que eu posso imaginar é que o gás está expandindo. Então, qual vai ser o sinal do trabalho? Negativo. Então, eu espero ter um trabalho negativo no item A e no item B, sendo que no item B é mais negativo ainda, ou seja, o sistema realiza mais trabalho. Então, vamos lá os dados. O que eu preciso aqui é do volume inicial, chamar de VI ou V1, que nesse caso aqui é 1 litro para os dois sistemas. O volume final também é o mesmo, nesse caso aqui são 2 litros, de forma que aqui já dá para definir o ΔV. O ΔV é igual a 1 litro. Além disso, eu tenho a pressão no primeiro caso igual a 1 atm, pressão externa igual a 1 atm. Deixa eu apagar aqui. Bom, pressão externa, 1 atm. Temperatura é igual a 25 graus Celsius. Porém, em termodinâmica, a gente sempre trabalha com temperatura absoluta. Sempre trabalha em Kelvin. Então, é só somar aqui mais 273, que eu tenho, então, 298 Kelvin como sendo a minha temperatura de trabalho. Todas as variáveis aqui têm 3 algarismos significativos, então a resposta vai vir com 3 algarismos significativos. E vamos lá, vamos considerar primeiro o processo A. Como o processo A é uma expansão irreversível contra uma pressão finita, o trabalho vai ser igual a menos a pressão externa vezes o ΔV. Aqui é bem simples. Eu vou colocar menos 1 vezes a variação do volume 1. Então, o trabalho realizado aqui é menos 1 atm litro. Atm litro é uma unidade de energia, porém não é uma unidade de energia mais simpática. O ideal é trabalhar com Joule. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar então esse valor, W igual a 1 atm litro, e vou multiplicar por 101,325 Joule por atm litro. Essa daqui é a constante de proporcionalidade. O resultado aqui, então, vai me dar menos 101 Joule, o trabalho realizado quando o gás se expande contra uma pressão constante, ou seja, o trabalho irreversível. Negativo, como nós havíamos imaginado. O processo B, eu espero que seja também negativo, porém com valor mais negativo. O trabalho realizado seja maior. Será que é isso mesmo? Bom, como o gás é um gás ideal, ou na verdade não está escrito aqui, mas podemos considerar que, salvo alguma restrição, consideraremos o gás como sendo ideal. Então, sendo o gás ideal, a gente pode aplicar a equação que o trabalho é igual a menos nRT ln de V final, ou V2, menos V inicial. E é só jogar aqui na expressão. O N é o número de mols, então menos 1,00 vezes o R, como a gente viu lá nas aulas de gases, ela pode assumir vários valores dependendo da unidade. Eu poderia utilizar a unidade mais comum, que é atm litro por Kelvin-mol, mas vamos utilizar direto a unidade em Joule. 8,3145 Joule por Kelvin-mol. Vezes
a temperatura, que é 298 Kelvin, vezes o logaritmo de volume final, 2 litros, dividido pelo volume inicial, 1 litro. Bom, basta pegar esses valores aqui, jogar na calculadora, que a gente tem o resultado. E a unidade vai sair em joule, né? Porque esse Kelvin vai cortar com esse Kelvin. Eu não representei, mas aqui é 1 mol. Então, o mol vai cortar com mol. Aqui o litro cancela com litro. Eu tenho, portanto, a unidade em joule. Então, aqui o trabalho, jogando esses valores na calculadora, é menos 172 joule. E está aqui. O trabalho realizado por um sistema que sofre um processo reversível é maior do que aquele que sofre um processo irreversível. Se eu quiser aproveitar ao máximo o trabalho que o sistema tem a me oferecer, eu vou tentar fazer com que esse processo seja o mais reversível possível. Ficou clara essa aula, pessoal? Então, era isso que eu queria que você soubesse a respeito de trabalho termodinâmico, trabalho de expansão. A gente vai ver outros tipos de trabalho, mas aqui vamos nos preocupar basicamente com o trabalho de expansão. No próximo vídeo eu vou falar sobre o calor, a definição termodinâmica de calor. E por fim, para falarmos da primeira lei propriamente dita, vocês vão precisar dessas definições de trabalho, da definição de calor, e então juntarmos a definição da primeira lei.